técnica e o tema é Situação atual da citricultura nos Estados Unidos e o que isso reflete no Brasil. O palestrante tem carreira desenvolvida no Brasil, Estados Unidos e Israel, com vivência em citros, frutas tropicais, café e grãos. Principais qualificações: planejamento do plantio até a colheita e marketing das commodities. Domínio em desenvolvimento de pesquisas, prevenção e controle de doenças e pragas. Especialista no controle do citrus greening. Experiência na definição de processos, elaboração e acompanhamento de indicadores e atividades relacionadas ao controle de qualidade, estimativas de produção, irrigação, pesquisa, recursos humanos, suprimentos e logística. Com vocês, o engenheiro agrônomo, executivo do agronegócio e diretor de operações agrícolas e consultor em citros, Rafael de Paula Terra. Olá, bom dia a todos. Grande satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite, pela comissão organizadora da ABCM, ao Lucato, Simonetti, a Lígia. Eu quero fazer uma ressalva que essa apresentação, inicialmente, claro que com alguns ajustes, eu ia fazer essa apresentação em 2020 pela nossa querida, a convite da nossa querida, em memória, doutora Lenice Nascimento. Então, vamos dar início. Primeiramente, aloha, que quer dizer saudações em havaiano. É uma palestra uma apresentação que eu queria bem informal, nada muito complexo tecnicamente. Eu tenho muitos slides, muitas informações, então tentei fazer aqui uma síntese do que está ocorrendo atualmente, bem resumidamente, na citricultura dos Estados Unidos. Eu passei 22 anos na Flórida, quase 2 anos na Califórnia e agora eu estou há 2 anos e meio no Havaí. Com essas idas e vindas, já são mais de 25 anos de experiência lá nos Estados Unidos. Como é que eu faço aqui? Bom, essa é uma imagem que eu tirei da internet, que é uma foto aérea da Flórida, e naquela frase ali, em inglês, está dizendo ali que lá embaixo alguém está fazendo alguma coisa estranha. Eu conheço a Flórida como a palma da minha mão. E a Flórida, eu vou dizer para vocês, não é somente Orlando e Miami. Tem muita coisa bacana no interior da Flórida. A agricultura da Flórida é bem diversificada, o interior da Flórida é bem bonito. Então, eu aconselho aqui, o meu conselho, quem for visitar a Flórida, deixa um pouco de lado Orlando e Miami. Tem muita coisa bacana para se visitar lá na Flórida. Bom, isso aqui é o que está atualmente o inventário de áreas de produção na Flórida. Vocês podem ver aqui que em 2006 existiam 255 mil hectares de produção de citros na Flórida. E hoje, claro que devido ao greening, devido às ações da Mãe Natureza, que é os furacões. Eu passei por 12 furacões na Flórida. Passei pelo Andrew, passei pelo Katrina, passei pelo Irma em 2017 e eu estava lá agora, o ano passado, passei pelo furacão Ian. Logo mais vocês vão ver umas imagens aí do estrago que esses furacões... É só quem passa por isso para realmente entender o que é a destruição que esses furacões podem fazer. Perdão por isso, pessoal. Então, aí, como eu estava dizendo, em 2006 existiam 255 mil hectares de áreas plantadas de citros e agora, 2022, 151 mil hectares. Sim, tem muita área que desapareceu de plantações de citros, mas também existe muitas áreas com pomares jovens que ainda não entraram em produção. Pomares que foram, passaram por rejuvenescimento, muito replantio, que ainda não entraram em produção.
E lembrar também que essas áreas hectares, eu estou falando de todos os cítricos, né? Laranjas, tangerinas, pomelos e algumas frutas em especial nos cítricos. E aqui, né, o negócio que interessa a todo mundo aqui é a parte de produção. Né? Em 2005 e 2006, estava 147 milhões, 148 milhões de caixas. Chegou até um pouco antes disso, chegou a estar mais de 200 milhões de caixa. E agora, 2022, 2023, com a última estimativa de produção de USDA, com quase 16 milhões de caixa. Isso muito devido ao que se passou ao furacão Ian, agora quase no final do ano passado. Isso aqui é para demonstrar um pouco onde que as regiões produtoras de cítricos lá na Flórida, né? Os mapas, a região central, que está o condado de Polk County, de Highlands County, que é as municipalidades, né? E tem a parte ali do Indian River District, que era muito famoso até alguns anos atrás, a produção de pomelos, né? É a região climática de solos, a melhor região do mundo para a produção, era a melhor região do mundo para a produção de pomelos. Uma região muito importante que eles produziam isso, principalmente exportação para o Japão. Isso não existe mais. Tem muitas áreas abandonadas ali, muitas áreas que estão fazendo com outras culturas e também a competição do desenvolvimento imobiliário. Aqui dizer o que é a Flórida número 1 em produção. Né? Isso aqui já mudou bastante. Onde está escrito toranja lá é pomelo. Né? Tem a vagem, tem a abobrinha, tem a cana-de-açúcar, melancia, tomate, laranja não mais, porque a Flórida perdeu a sua produção de cítricos para a Califórnia. Lembrar a diferença de produção de cítricos entre a Flórida e a Califórnia. A Flórida, mais de 90% de sua produção é voltada para a indústria, para a produção de suco. E na Califórnia é o oposto, quase 100% para o mercado de frutas de mesa. Isso aqui, né, por que o estado da Flórida atualmente está mais difícil para a citricultura em geral? Os constantes eventos climáticos. Pessoal, isso aqui não é Photoshop. Isso aqui é um pomar, uma foto aérea que foi tirada em 2017 do furacão Irma. Isso aqui depois de quase um mês da passagem do furacão, né, a perda de frutas. Isso aqui é a rota por onde o furacão passou. Esses números que você vê é a categoria dos furacões. A categoria dos furacões, elas são determinadas conforme a velocidade do vento. Quando você vê ali o número 5, o furacão ele está acima de 250 km por hora. Então vocês podem ter uma ideia. A diferença de um furacão e de um tornado, que o tornado é muito difícil você poder fazer uma previsão de quando acontecer. E o tornado é coisa de 1 minuto, 2 minutos, ele tem ventos de até 300 km por hora, né? Mas é muito rápido. O furacão não, ele fica durante horas passando pelo local. E muitas vezes o furacão é muito maior até que o estado ali. Né? Então, onde passa o olho do furacão, pode ter certeza que vai ter destruição. Né? Você vê ali um barco, um veleiro ali, que aquele barco veleiro ele foi arrastado pelo vento, para vocês terem uma ideia do poder de um furacão de destruição. E fora isso, também tem as geadas. Sim, gente, faz frio na Flórida. Né? Eu lembro uma cotação de meu pai, quando eu fui para a Flórida, primeiramente. Meu pai fez um comentário, você está na Flórida, né? Está morando em Miami, deve ter barco na garagem, está ganhando em dólar. Eu falei, pai, estou ganhando em dólar sim, né? Mas também gasto em dólar e o senhor precisa parar de assistir Miami Vice. Então, isso aqui, essas fotos, né? Fora o morango, essas outras 3 fotos fui eu que tirei. Lembrar que todos os pomares na Flórida, eles são irrigados basicamente por microaspersão.
Então, tem um programa que quando está previsão de geada, você liga o seu sistema de irrigação, porque o próprio movimento da água gera calor, você consegue minimizar um pouco a destruição do frio nas geadas. E faz frio sim. Normalmente é na época do Natal, um pouquinho no pós-Ano Novo. Eu lembro que em 2011, na segunda semana de janeiro, eu passei 13 noites acordado monitorando o frio. Teve uma noite que nós tivemos por 8 horas, menos 7 graus centígrados. Perdemos 70 mil plantas jovens por causa de geada. Faz frio na Flórida, sim. E também outros fatores, claro, né? O green, né? O green, quando apareceu lá em 2005, né? Mudou totalmente a estrutura de produção, de pensamento, de tudo que se tinha, de todo aprendizado que os produtores na Flórida tinham para a produção de citros, né? Aquela foto de cima, eu que tirei aquela foto em 2007, que chama inversão de cores, né? Nos citros. E a foto de baixo, isso é uma foto atual, de alguns meses atrás, que eu tirei. São aqueles produtores persistentes, que independente do fator de risco, de geadas, de doenças, do green, eles persistem, eles querem continuar a ser produtores. Então, isso aqui são aquelas malhas individuais, que é um custo bem alto, tá? Mas é para postergar a idade, postergar as plantas, ter uma longevidade maior. Isso é para proteger, né, do ataque do psilídeo. Você passeando pela Flórida, no central da Flórida, você consegue ver pomares com esses protetores individuais, com essa malha de proteção individual. Né, e tem a parte de marketing também, né, que tem muita debate, né, de crescente conversa entre os produtores, universidades, agências relacionadas, né, de como passar as informações para o público em geral. Porque, apesar da gente estar no século que a gente está, tem muita gente que não entende, não conhece, não sabe os problemas que os citricultores, eu imagino que aqui também os produtores no Brasil passam por isso também, não entende o que está acontecendo. Então precisa de um marketing maior, de uma propaganda maior para impulsionar, né, a importância. A indústria da Flórida, durante muitas décadas, não é mais. Ela impulsionava uma geração de riqueza de 90 bilhões de dólares. Não é mais. A agricultura na Flórida, ela só perde em questão de geração de renda para o turismo. Perdão. E, né, quando você perdendo, a Flórida como está perdendo o poder de produção de citros, né? Então, você vai no supermercado, você vê as embalagens, independente da embalagem, se é Tetra Pak ou em container de plástico, né? Você vê a origem da produção, de onde vêm as frutas ou do suco que faz os sucos da Flórida. Aqui, por exemplo, essa embalagem, você tem suco do Brasil, os blends do Brasil, do México, dos Estados Unidos, e muitas vezes também está acrescentado a Costa Rica, né? E só que muitos produtores, eles têm uma certa repulsa em ver numa embalagem dessa suco de laranja vindo fora do estado da Flórida. Tanto que você enxerga comentários como esse aqui, né? Isso aqui foi alguém que publicou, que faz os palhaços do sul, que são nós, os brasileiros, e os idiotas do oeste, que são os californianos. Eles não aceitam, ainda tem muita repulsa em aceitar que a indústria necessita de ajuda, e quando começam a ver esses blends de diferentes localizações,
tem eles não aceitam, eles têm muita dificuldade nisso, porque era uma tradição. A citricultura na Flórida vem de gerações, 3, 4, até 5 gerações. Eles têm muito orgulho de dizer que trabalham com citros. E também, né, a questão das doenças, né? Os citros são uma commodity, talvez uma das commodities que tem mais problemas de doenças e pragas. E lá no caso da Flórida não é diferente. Tem o green, tem a pinta preta, tem a mancha graxa, tem a gomose, o cancro cítrico, pomares abandonados, né? Estão tentando fazer uma lei que eu sinceramente ainda não sei se está em atividade ou não, mas um incentivo, se você tem um pomar abandonado, você limpar esse pomar, tirar as árvores, você tem um desconto no seu imposto de sua propriedade. Não está acontecendo ainda. E desde que iniciou o greening em 2005, lá, o custo de produção praticamente triplicou. É muito difícil vocês aqui também, imagino que passam por muitas dificuldades, né? Mas eu estou falando também do que passa lá na Flórida, né? O custo triplicou, então é muito difícil. Tem muita gente que saiu, sim, da produção de citros na Flórida. E fora também a competição de mão de obra, né? Lá tem um sistema, o governo americano, ele tem um sistema de visto que chama H2A, onde que eles trazem mão de obra, principalmente do México. Você tem esses trabalhadores podem trabalhar durante 10 meses nos Estados Unidos, né? É uma coisa mais complexa do que eu estou falando aqui, depois volta para os seus lugares. Mas o problema é que como a citricultura na Flórida está perdendo campo em todos os sentidos, muita mão de obra está migrando para outras regiões, principalmente na região nordeste dos Estados Unidos. Eles vão colher, principalmente na área da colheita, eles vão colher pêssego na Geórgia, vão colher maçã na Filadélfia, outros vão para a indústria na indústria de construção civil e tudo mais. E lembrar que o pico de colheita na Flórida é durante o verão, né, americano. Quem já esteve na Flórida sabe que o verão na Flórida é brutal, né? É calor e a umidade. A umidade lá durante o verão é 80%, 90%. É muito desconfortante o verão na Flórida. Isso aqui, eu não vou entrar muito em detalhes não, mas isso aqui, uma fazenda que eu trabalhava, uma empresa que eu trabalhava lá, no pico do greening, isso aqui não é mentira que eu vou dizer. Eu teve meses, nós fazíamos inspeção mensal para a busca do greening. Eu tive meses que na fazenda, que era sobre minha responsabilidade, tive meses que nós identificávamos 50 mil plantas. Sim, 50 mil plantas, né? Lembrar que o manejo do greening na Flórida é bem diferente do Brasil. Lembrar que na Flórida é uma península bem estreita, você tem muita influência da mãe natureza, de furacões, todo tipo de doença, de praga se espalha muito rápido, né? A doença sim é endêmica, está em 100% das árvores com mais de 10 anos, então é muito difícil você convencer e falar com o produtor que você tem que eliminar essa planta. Isso não existe mais na Flórida, você não pode fazer isso, não tem como. Você tem que conviver com o greening. Eu sei que é difícil a gente aceitar isso, mas é porque é uma região geográfica no mundo que é bem diferente, ela é bem única. E também, né, a competição, o crescimento das áreas urbanas, né? Lembrar que hoje, pós-pandemia, a região de Orlando é a cidade que mais cresce nos Estados Unidos. Tá? Então, muitas dessas áreas que está se desenvolvendo nos estados, ali na região de Orlando, eles estão tomando parte de zonas rurais que outrora era, por coincidência, produção de citros, né? Então, muitos produtores preferem vender suas terras a preço muito bom do que continuar trabalhando com citros, porque ele vai ter uma rentabilidade maior. Isso é um fato.
Você passa no interior da Flórida, você vê muito isso. A foto de baixo, um pomar lindo de citros lá, mas com a placa para vender, né? E essa foto aqui de cima, você vê um pomar já, um pomarzinho de citros, mas já com crescimento urbano muito próximo a isso. Isso está se tornando muito normal hoje na Flórida. E tem a composição crescente de outros segmentos de bebidas, né? As bebidas esportivas, tais como os aids, né? Os Gatorades, os Powerades, os energéticos, os refrigerantes, as águas aromatizadas, as bebidas lácteas. E muitas dessas bebidas é muito mais barato você tomar com suco de laranja. Eu, particularmente, eu sou aficionado por citros, está no meu sangue. Eu estou numa média de 4 a 5 litros por semana de citros. Eu estou acima da média. E as considerações aqui, né, que eu faço da Flórida, devido às condições ambientais, o estado tem uma situação propícia para a disseminação do green, cancros cítricos e outras doenças e pragas. Como eu falei aqui, por causa de ser uma península muito estreita, com influência do Oceano Atlântico, do Golfo do México, por causa dos furacões. E a produção de citros nunca mais vai retornar ao que eram os padrões no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Não tem como. A mentalidade mudou, o mercado mudou, o mercado imobiliário é muito violento, é muito agressivo na Flórida. E só que aqueles que persistem em continuar trabalhando com citros, eu tiro o chapéu. Eu conheço muito, são muito meus amigos, eu estou na Flórida há muitos anos, né? A Flórida para mim é como se fosse a minha segunda casa, né? Então eu entendo, eu tenho conversado com produtores lá constantemente para entender o que passa. Eu visito bastante a Flórida, faço visitas técnicas lá, mas mesmo assim continuo. Tem um pool de profissionais, de pesquisas, órgãos governamentais, produtores, etc., que continua trabalhando dia a dia para a citricultura da Flórida não morra. Ontem eu estive no Fundecitrus conversando com o pessoal lá, o Juliano, tanto o Silvio Lopes lá, o Dr. Silvio Lopes, que são amigos meus de muitos anos. A gente teve um debate muito bacana discutindo lá a respeito de muita coisa que está acontecendo na Flórida lá. Ainda assim, né, o censo aí de 2016 gera aproximadamente 45 mil empregos diretos. É muito trabalho, é muita gente trabalhando. A indústria mudou 360 graus, né, com algumas coisas em relevância. Adaptaram a melhores programas nutricionais, pesquisas de combinação de copas com porta-enxertos mais diretamente, que são mais viáveis ali para a região da Flórida, plantios mais adensados para ganhos de produção diária. E tem outras coisas também, muita discussão hoje com a injeção do oxitetraciclina, né, que está em debate ainda, mas eles se sentem muito pressionados, porque eles acham que estão num beco sem saída, eles estão querendo tentar de tudo. Tem muita discussão em cima, eu conheço produtores que são a favor e conheço produtores que são totalmente contra. Então, é assunto para manga, tem muito pano para manga nesse assunto ainda. E, né, uma coisa que está crescendo bastante, né, as plantações que eles chamam as plantações, grandes plantações dentro de viveiros gigantes, né? Tem algumas corporações de citros lá que estão indo por esse caminho. É um investimento muito alto, para você ter uma ideia, 1 hectare de um projeto desse aí custa uma média de $1 milhão. Então, mas tem áreas lá que você passa para o interior da Flórida, né, onde você vê esses plantios com viveiros, em sistema de viveiros gigantes, né? Em inglês chama Citrus Under Protected Screens, que já existe na África do Sul, na Espanha e na Austrália.
Né? E na Flórida, você passando por lá, você encontra isso aqui, como eu disse, pomares abandonados, tem pomares lindos, fantásticos, você vê que produtores que estão fazendo a coisa certa, né? Tem muito marketing, né, em proteção da indústria, você vê propagandas, outdoors nas estradas, muitas vezes em revista, em promoção da citricultura na Flórida. É uma indústria que está em processo de mudança, né? Ela perdeu o reinado, sim, para a Califórnia, mas a indústria da Flórida não vai morrer, ela está só se modificando, não vai ser nos mesmos patamares que era anos atrás, né? Mas ela não vai morrer. Os produtores são muito resilientes. E agora na Califórnia. Isso aqui é os números da Califórnia, né, de 2022, praticamente 109 mil hectares, divididos nesses padrões aí, né, os grapefruits, o limão, a lima ácida. Lembrando novamente que a produção de citros na Califórnia é voltada para a indústria de frutos de mesa. Né, produção em número de caixas, né, em 2012, ela não varia muito, né? Lembrando que a Califórnia, a região do Vale do São Joaquim, onde estão as maiores produções, tem na costa também um pouco ao norte da região de Los Angeles, mas a concentração da produção de citros na Califórnia é no Vale do São Joaquim. O que é o Vale do São Joaquim? É uma região que tem um clima seco mediterrâneo, é muito seco. A água lá vale mais do que ouro. A água lá é uma commodity muito cara, tem muitas restrições do governo para uso agrícola. Por quê? Porque essa mesma água que vai para a produção agrícola, ela vai para a região de Los Angeles, vai para a região de São Francisco também. Então tem muita disputa da água. Lembrar que o último ano agora foi o inverso. Teve muita chuva na Califórnia, com períodos até de inundações, né? Então, os produtores mesmo estão batendo cabeça agora, porque é uma coisa que não era esperada e não é histórico de acontecer isso na Califórnia. Então, 2012 e 2013, 54 milhões e 500 mil caixas, e agora em... 2022 e 2023 terminou em 44 milhões de caixas. Isso aqui é um mapa, basicamente, para mostrar onde que está as produções de citros nos Estados Unidos, né? Isso aqui não é recente, mas mostra que é a Califórnia, a Flórida, tem aqui na Califórnia, tem um pouco aqui no Arizona. Esses pontos em cinza aqui, mais esse alaranjado aqui, no Texas, bem no sul do Texas, com a divisa com o México, tem uma produção muito grande de pomelo. E, né, na Califórnia, com a produção para o mercado de frutas frescas. Tem muita exportação, né, principalmente para a Ásia. Esses são os países que têm o maior recebimento, né, das frutas. E para cada país desse existe uma restrição diferente. Então, se a sua empresa está na Califórnia, você vai para exportar para a Coreia do Sul, tem uma restrição. Mas se essa mesma empresa ou uma empresa diferente vai exportar para o Japão, é uma restrição diferente. O mercado asiático é muito exigente, né? E a Coreia do Sul é a mais exigente de todas. E na América do Sul também, né? O Peru, o Chile e o Equador. E tem, né, a parte de baixo aqui do slide, mostra como estão os números de produtores, né? Os números da Califórnia. Uma média de 3 mil produtores, 109 mil hectares e uma indústria que move 3,5 bilhões de dólares por ano. Isso aqui é na região de Ventura, Oxnard, é um pouco ao norte de Los Angeles. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Eles fazem um marketing muito bacana
para algumas variedades de tangerina que ele chama de easy peel, que quer dizer, é fácil de descascar. E não só isso, algumas variedades, eles falam que é seedless, não tem semente. Só que algumas desses híbridos, para não ter semente, você não pode deixar a abelha polinizar. Ela não pode ser polinizada para não ter... E tem então essas frutas, tem um marketing muito grande, normalmente para as donas de casas, que eles fazem, olha, isso aqui é uma fruta segura para você dar para o seu filho, para levar para a escola, porque é fácil de descascar, não tem semente, ele não vai se engasgar. E também, né, essas frutas hoje estão sendo comercializadas na Disneyland, ali ao sul de Los Angeles. Mas o que praticamente acontece é um equipamento bem rústico, é um trator que tem esse guindaste aqui, e ele vai carregando essas malhas, né, por cima das árvores. Essas árvores são preparadas antes para isso, eles são podadas lateralmente, head and topping, né, conforme a especificação das malhas, e ela passa por essas plantas, né, e por trás vem um grupo esticando essas redes e cobrindo ela no solo. No final, quando a operação está feita, ela fica assim, o pomar. Isso aí mais ou menos durante mais ou menos um mês e pouco, para passar o período de polinização. Tá? É o que eles fazem exatamente no sentido para as frutas não terem sementes, tá? Para depois comercializar isso. Isso aqui é uma outra coisa que você está começando a ver muito na Califórnia. Como a Califórnia tem restrições de água, está tendo muito plantio em questão desses sistema eu chamo de sistema de parreira. Tem um sistema vertical e tem um sistema australiano que chama Tatura, que é um sistema em V de 70 graus para você ter maior recebimento de luz solar. Essas plantas normalmente são espaçadas mais ou menos a 1 metro por planta, entre plantas, né? Elas não passam de 8, 9 pés, que vai dar o quê? 2,5 metros, não mais que 3 metros de altura, e porque é mais fácil o manejo dela. Mas o principal fator da razão de ser fazer é por causa do manejo de água. Elas requisitam muito pouca água, porque a água, como eu disse, na Califórnia é muito cara. Esse é o sistema que eu falei que chama UV, chama Tatura. É um sistema já usado em Israel, está utilizando na Espanha também, na Austrália, né? E as variedades que eu vi nessa época que eu tirei essa foto, eles estão usando muito o sumo, e também a Murcote. Está entrando muito nesse sistema. E a diversificação do que é a produção de cítricos na Flórida. Na Califórnia, né? Você tem lá tem a mão de Buda, né? Que tem muito consumo para enfeitar uma casa, assim, principalmente em casas de pessoas que vêm provenientes da Ásia. Tem o limão siciliano, tem as sanguíneas, tem o limão caviar. Isso aqui é uma mina de ouro, gente. Muita gente está plantando isso. Limão caviar, que está difundindo bastante lá na Califórnia, alguns lugares na Flórida também. Aí tem o pomelo e as tangerinas. Tem uma diversificação muito grande na Califórnia. E na Califórnia, uma coisa que eu vi, que eu gostei bastante, quando se teve notícia de aparecimento do HLB, o greening lá na Califórnia, começou o governo local lá, a California Citrus Mutual,
começou a fazer alertas. Você se inscrevia num website lá e começava a enviar alertas para o seu e-mail. Diz, olha, encontramos psilídeo nessa região, encontramos uma árvore positiva nessa região. Para todo mundo ficar alerta. Dividir. Então, a comunicação é muito eficiente entre os produtores e a quem se interessar. Isso é disponível publicamente. Isso aqui... Isso aqui é uma espécie de alerta que você recebe no seu celular, tá, dizendo aonde foi encontrado, quando foi encontrado e o que foi encontrado. E o que mais que eles fazem lá? A vantagem que tem na Califórnia em relação às outras regiões produtoras. Primeiro porque os californianos, como o clima é seco, e seco tipo mediterrâneo, nunca vai ser o problema. Eu imagino que o problema da distribuição do green, do psilídeo, vai ser igual ao que é aqui no Brasil e o que é na Flórida, por questões climáticas. Tá? E fora isso, também, eles são muito enfáticos, eles fazem constante workshops, constante palestras abertas ao público para educar a população geral, os próprios produtores, para o pessoal entender qual que é o problema, quão sério que é o problema do green na indústria de cítricos. Informações disponíveis, como eu disse, positivamente e negativamente, do que já aconteceu na Flórida e o que aconteceu aqui no Brasil e o que está acontecendo. Uma coisa interessante, infelizmente o vídeo acho que não carregou também, né? Na Califórnia não tem furacão, mas tem terremoto. Eu passei por um terremoto lá, não é divertido, né? Então, a parte de cima, eu morava num condomínio lá que eu saí para fora, a piscina parecia um liquidificador. E coisa de 5 minutos, você recebe um alerta por telefone, alertando toda a população geral, o que é isso aqui, dizendo aonde foi o epicentro, a que horas aconteceu e por quanto tempo. O sistema de comunicação é muito eficiente. Ó, ali saiu o vídeo. A piscina. Ó, que bacana. Devia ter o áudio ali para escutar o que eu estava falando também. Isso aqui é uma coisa interessante também. Tem um centro de pesquisa que fica perto do Parque das Sequoias, em Visalia, ao norte de Visalia, que anualmente eles fazem um evento aberto à população geral, para eles terem a possibilidade de experimentar as frutas que o centro de pesquisa está desenvolvendo, que talvez vão ser liberados comercialmente para a produção. E a razão disso é para a população em geral, para eles entenderem o nível de aceitação do tipo de fruta. Não é um evento 100% assim que funciona, porque muitas variedades, como eu disse, é um evento anual, em determinado período do ano. Lembrar que algumas variedades, particularmente naquele determinado período do ano, elas não estão na sua completa maturidade, né? Mas é muito bacana, né? Aberto, você vê aqui os pratos, né? As bandejas com as frutas cortadas, né? E o pessoal desgustando, e tem uma ficha ali onde você avalia o que você gostou, o que você não gostou. E baseado nisso aí, né? Volta para os pesquisadores para eles entenderem se vale a pena continuar fazendo a pesquisa ou não em certa variedade. Outra coisa que eu achei interessante lá, principalmente na Califórnia, você está andando nas principais estradas da Califórnia, vira e mexe, você vê um painel de outdoor na estrada. Esse aqui está dizendo, pare de espalhar doenças de cítricos, movimentando plantas de um lugar a outro sem a certificação. Tá, e você encontra isso bastante, né, nas estradas. Isso aqui salve
os nossos citros, né? Não deixe a doença propagar. Você vê isso na estrada. Por exemplo, aqui é uma espécie de via Anhanguera e vez ou outra você vê um outdoor com esse tipo de informação. Eles são muito persistentes em querer salvar a indústria dos citros. Né? E fora isso também tem as doenças também lá na Califórnia, né? O greening que está chegando, tem a doença de stubborn, a sorose, o fusário. Isso aqui é uma planta que a gente cortou, que está com fusário. Isso aqui é o soroses e outras doenças. Né? As pragas mais comuns lá na Califórnia. E tem as cochonilhas, tem o trips, tem os pulgões. Essas lesmas aí é um problema sério. Elas sobem pelo caule, elas descascam o caule da planta. É um problema, principalmente na época de chuvas, é um problema muito sério lá na Califórnia. Tem o psilídeo, tem os ácaros, as coleobrocas. Né? E essa foto eu tirei aqui em 2019. 2019, quando eu estive no Congresso Internacional de Greening lá em Riverside. Essa aqui é a planta mãe de Bahia, que trouxeram do Brasil lá para a Califórnia, onde foi a primeira planta Bahia, onde essa planta que começou a fornecer borbulhas, onde se começou a difundir as plantações de laranja Bahia na Califórnia. Ela está com essa grade aí porque eles estavam construindo uma proteção para o psilídeo não atacar a planta. Né? E fora isso, a diversificação da agricultura na Califórnia. Né? Eles têm as uvas, amêndoas, o kiwi, o pistache, a alfafa, o trigo, a cevada, a ameixa, a cereja, o cânhamo e tanto mais. Para quem tem intenção de ir na Califórnia e visitar, eu aconselho a visitar na época, no final de fevereiro, onde você vê muitas das floradas das culturas, a florada das cerejeiras, a florada das amêndoas, a florada dos citros. É muito bonito, gente. É muito bonito. É fantástico. E fora isso, o alto investimento em altas tecnologias. O que é isso aqui que vocês estão vendo? Isso aqui é uma indústria israelense que eles construíram esse aparato aí, nesse formato, nessa coloração. Você colocando esse aparato em volta da planta, essa cor vermelha em especial, esse topo com esse tipo de leque e abertura especial. Essa coloração, esse aparato, ele acrescenta a velocidade de crescimento da planta em até 2 vezes. Você consegue dar um boost aí no crescimento da planta. Vai depender muito do produtor. Eu não gosto disso. O crescimento funciona, mas eu não vou dizer por que eu não gosto. Como é que você vai pulverizar uma planta dessa protegendo desse jeito? Então tem muita controvérsia aí. Eu só estou dizendo que existe muita coisa acontecendo lá na Califórnia. Isso aqui é uma torre de vento que eles fazem nas regiões para proteger contra a geada, né? Na época que vai ter geada, eles põem essa torre de vento para funcionar. Essa torre de vento, cada torre de vento assim consegue movimentar o ar em noites de geadas numa média de 4 a 5 hectares. Então, numa propriedade grande, que se você tem efeito de geada, imagina o tanto de torres de vento que você precisa ter. E esse aqui é um outro tecnologia feita por israelenses. Eles têm um software que eles instalam nas suas plantas, né, no pomar, onde eles colocam esse aparato ao redor da fruta e ao redor do tronco, onde você monitora o crescimento da fruta e o crescimento do tronco conforme a sua irrigação. E baseado nisso, você consegue com boa informação de quando a sua fruta vai ter o crescimento ideal para a maturidade que você está esperando. Tá? Isso aqui é muito bacana porque ajuda no seu controle de água e também, né, no seu planejamento em questão de colheita.
Tá? É muito bacana, eu vi isso funcionar lá. É uma empresa muito séria, né, que está tentando colocar isso no mercado em grande escala. E tem os famosos pulverizadores autônomos, que está virando uma febre lá na Califórnia. Uma máquina dessa aí custa $250 mil. Dá o quê? R$1 milhão. Você não tem o operador, isso é tudo por controle de GPS e computadorizado, onde você pré-determina o seu layout, você coloca isso no cérebro dessa máquina e ela faz toda a operação sozinha. Ela sabe onde virar, onde parar e tudo mais. Isso aqui está crescendo bastante lá na Califórnia. Né? Vamos entrar agora no Havaí. Havaí é uma área onde o Citrus se iniciou comercialmente em 2019. Né? Não tinha histórico de produção comercial de citros antes disso. Claro, pequenas áreas. Né? Eu comecei a ajudar um projeto lá em 2019. Aquela é a bandeira do Havaí. Né? O que está acontecendo? Já existe hoje mais de 4 mil hectares de citros plantados. Perdão, ainda não chegou a 4, vai chegar no final do ano que vem a 4 mil hectares de citros plantados. Eu imagino que ainda, até o final do ano passado, era o maior projeto de citros, de implantação de citros no mundo. Tá? Com a velocidade que eles estavam plantando. É a maior fazenda de lima ácida dos Estados Unidos, em uma propriedade só. A intenção que eles querem, tem plantação, sim, de lima ácida, de limão siciliano, de algumas variedades de laranja, algumas variedades de tangerinas, mas o carro-chefe é a lima ácida. Por quê? Muita gente não sabe, mas a cidade de Honolulu é a cidade turística mais visitada no mundo, mais do que Paris. Existe 1,5 milhão de habitantes no Havaí, tá? Sendo que 1 milhão é em Honolulu. A intenção, todas as frutas cítricas hoje em dia que chegam no Havaí, ou vêm da Califórnia, ou vêm, no caso da lima ácida, vem do México. E chega muito caro, a logística é muito difícil, porque vai de navio. Um navio da parte continental da América demora 14 dias para chegar no Havaí. Então, muitas vezes, a qualidade não é muito boa quando já chega no Havaí. A intenção com essa plantação de citros é suprir o mercado local, os hotéis, restaurantes, os supermercados, alguns mercadinhos, para a população ter uma fruta mais acessível, de melhor qualidade. Vai ter excesso de fruta, dependendo da qualidade da fruta. A intenção é exportar para o Oriente Médio. Dubai, Catar, Emirados, Arábia Saudita, mas isso ainda é uma pergunta. Tem muita coisa que está acontecendo, tem praga, tem doença, o psilídeo é presente na ilha, mas não se tem história. Ontem, conversando com o Silvio Lopes, o Dr. Silvio Lopes, lá no Fundecitrus, ele fala que não existe histórico ainda do Green, do Liberibacter, está presente no Havaí, mas é aquele negócio. Eu não quero esperar para controlar isso. Psilídeo é presente porque eu já coletei psilídeo lá. Né? Aí tem os problemas, como em qualquer outra área. O vento é uma questão muito importante lá. Venta todos os dias, das 10 da manhã até as 10 da noite, nessas áreas que tá se plantando citros lá. E tem os problemas, como pragas e doenças também. Né? Tem uma pequena área de lima ácida que já está colhendo, eles estão tendo o problema da podridão estilar, né? Que estão aprendendo como eu tenho conversado aqui com alguns produtores de limão aqui do Brasil, para aprender também como lidar com essa podridão estilar, pós-colheita. Né? E, como eu disse, né, os problemas rajadas de vento. Pra você ter uma ideia, aqui essa é uma foto que eu tirei, você vê olha essas árvores, você vai ver que são árvores adultas, é uma árvore que eu tirei aleatória lá na ilha de Maui, né, que você vê um lado que tem a folhagem normal,
e o outro lado praticamente você não vê nem folhagem nem ramos, por causa das condições do vento, que são constantes. Outra coisa interessante, quando eu cheguei na ilha, lá em 2019, existia 40 hectares de lima ácida plantada. Se você reparar, pode ver que elas estão plantadas em ângulo, por causa dos ventos. Eu, quando olhei aquilo, eu falei, isso aqui não funciona. Para quem tem área de agronomia e entende um pouco de física aí, sabe que essas plantas, quando saírem desse tubo aí, dessa canela, ela vai buscar a luz do sol. Então, ela vai subir reto para cima. Eu fiz esses 40 hectares, replantaram todas essas plantas. Você pode replantar tudo do jeito normal. Colocaram uma estaca, elas estão crescendo normalmente. Isso aqui é para você ter uma ideia de como está algumas áreas já em produção, a lima ácida. Aqui está um pouco feio por causa do mato, mas a maioria das plantações você tem essa malha por cima do camaleão, onde é plantado os citros. A intenção é controle de mato e preservar a umidade do solo na irrigação, porque nessa parte da ilha aqui também a água é bastante escassa. Essa aqui é uma plantação de limão siciliano que nós plantamos lá em 2019, finalzinho de 2019. Uma coisa bem bacana, o fundo lá das montanhas. Você vê a terra vulcânica aí, bem bacana mesmo. Essa aí é uma das plantações de citros lá na ilha de Maui, no Havaí. Isso aqui, eu coloquei aqui um pouco para entender o que é a ilha de Maui. Nesse extremo aqui e nesse extremo aqui é uma cadeia de montanhas, bem alto. E aqui no meio, no vale, onde está sendo plantado os citros. Esse aqui é o layout dos blocos, onde está sendo plantado. E as considerações viais. O Havaí está no meio do Oceano Pacífico. Mais ou menos 6 horas de avião de Los Angeles. 10 dias, no mínimo, de navio da Califórnia. A logística para tudo é muito difícil. Você comprar fertilizante, você tem que fazer o planejamento bem antes. Você comprar insumo, que seja, tem que... E uma coisa, como é muito jovem esse empreendimento lá, você não tem uma rede de distribuidora ainda capaz de suprir com as necessidades. Então, tudo tem que ser feito em partes. Não existe um viveiro ideal na ilha. Como funciona a questão das plantas cítricas? As plantas cítricas, elas são desenvolvidas na Califórnia, elas são enxertadas muito jovens na Califórnia, elas vão para a ilha em containers refrigerados da Califórnia, 42 mil plantas por container, demora 14 dias para chegar lá, e de lá elas vão para um viveiro local, onde eu tive que ajudar os viveiristas lá a treinar a árvore ideal para plantio. Fica mais ou menos 6, 7, 8 meses, depende da época do ano, no viveiro, para depois ser transplantadas no campo, na área final. Isso aqui é mais ou menos, para você ter uma ideia, essas plantas são como elas vêm da Califórnia, são plantas bem... Essa numeração da fita métrica aí, da fita, não é em centímetros, isso aí é em polegadas. Isso aqui é para você ter uma ideia como elas vão para o campo. Foram, E isso aqui, eu espero que esse vídeo funcione, porque isso aqui é como está sendo plantado essas árvores. Isso aí é uma plantadeira que foi desenvolvida por nós lá no Havaí. Vamos torcer para esse vídeo funcionar. Sim. Isso quando é feito no plano, é tudo feito por GPS. Ao mesmo tempo que eles estão plantando, já estão colocando
os tubos de gotejamento e estão colocando um pouco de água também para dar aquele primeiro impulso para a planta. Então, no mesmo trator, você está plantando e já está colocando 2 mangueiras de gotejamento. Temos 4 máquinas dessa aí trabalhando. Na frente, há os tanques de água. E essas plantas aí, que nós colocamos, as plantas iniciais que vocês viram que eram bem pequenas, elas ficam durante um período no viveiro local e chegam nesse estado para plantio final no campo. Esse aí é o time que trabalha nessas máquinas, tudo desenvolvido dentro da empresa. E isso aqui, nas minhas andanças, lá na Califórnia, no Havaí, na Flórida, você chega no supermercado, como eu disse, eu sou um aficionado por cítricos, é o que eu gosto de fazer, no que trabalho. É muito bonito ver um stand desse aí, com a diversificação, né, de embalagens, de frutas, de cores, né? A gente, querendo ou não, chama atenção. E fora isso, né, por incentivo de consumo, né, nos Estados Unidos, eles fazem campanhas. Por exemplo, para o coronavírus, para o coronavírus, eles fizeram uma campanha ali, né? Eu não consigo ler ali, mas tipo, tome um suco, coma um limão por dia e espante o coronavírus. Esse aqui, do meio, é uma propaganda de incentivo ao dia de São Patrício, que é muito comemorado nos Estados Unidos. Então, eles fazem um marketing muito grande, né? Principalmente no limão, porque o símbolo do São Patrício lá é verde, então eles fazem do limão Tahiti lá, né? A versão para consumo no dia de São Patrício, né? Esses 2 aqui, esse e esse aqui também, né? É muito bacana ver esse tipo de jogada de marketing. E aqui são as minhas referências, tem muita referência minha, eu tenho muitas fotos. Eu poderia ficar falando aqui durante 10 horas com vocês, ser um pouco mais técnico com as minhas pesquisas, né? Mas eu tentei fazer uma apresentação mais informal para ficar um pouco mais interessante. Mahalo. Mahalo quer dizer obrigado em havaiano. Nós é que agradecemos a Rafael de Paula Terra, desculpa.